Amados irmãos, bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos para a nossa terceira semana, hoje segunda-feira, e o ler com oração está em Atos 26:16, que diz assim: Levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, queremos, Senhor, estar de pé. Ó Senhor Jesus, mas não por nossas forças, porque o Senhor que nos mantém em pé, o Senhor que nos mantém firme. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor tem algo para nós, quer nos fazer ministros. Ó Senhor Jesus, Senhor, que possamos pregar a Tua palavra, Senhor, que possamos aproveitar as oportunidades para Te servir. Ó Senhor Jesus, e sendo testemunha, Senhor, de Ti. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. A palavra de Deus produz ministros e testemunhas. Amém? Vamos começar. Querido leitor, estamos dando início à mensagem desta semana, cujo título é Deus manifestado na carne. Veremos ao longo dela que Deus deseja manifestar-se por meio do cuidado que dedicamos às pessoas com quem nos relacionamos em nossa própria casa, na igreja e no ambiente de trabalho. O Senhor tem falado conosco nestes últimos dias e de uma maneira muito forte. Essas mensagens que nos apresentam a igreja como a coluna e base da verdade causam um impacto tremendo no mundo em que vivemos, porque estes tempos estão profundamente marcados por mentira, engano e iniquidade. É justamente nesse contexto que a igreja deve posicionar-se como coluna e base da verdade. Por isso, conforme veremos, devemos ser aqueles que vivem o mistério da piedade. Isso é, tem um viver que manifesta a Deus. Esta é a única maneira de atuarmos vitoriosamente contra o mistério da iniquidade, que já opera na geração em que vivemos. Que tomemos essa passagem a seguir como um alerta e um grande encorajamento. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Isso está em Filipenses 2:15-16. Neste mundo, no meio da geração pervertida e corrupta, nós, a igreja, devemos resplandecer como luzeiros, preservando a palavra da vida. Vimos em semanas anteriores o contexto, os fatores que levaram Paulo a escrever as duas epístolas a Timóteo. Encontramos em Paulo um modelo de como servir ao Senhor, cuidar dos irmãos e das igrejas e levar adiante o Evangelho. Paulo, a cada aparição do Senhor, recebia suas palavras de tal modo que nele era produzido um testemunho, um viver, uma ação. Isso fazia dele um ministro e uma testemunha da palavra, ou seja, o que ele havia recebido se tornava a sua constituição. E em seguida ele a dispensava aos demais, resplandecendo como luzeiro no mundo. Precisamos aprender esta lição.
Nosso desejo é que, por meio de cada mensagem desta série do Alimento Diário, o Senhor apareça a cada um de nós e produza algo dentro de nós, que Ele faça de nós seus ministros e testemunhas. Louvado seja o Senhor. As cartas de Paulo enviadas a Timóteo também nos revelam o quanto aqueles que recebem a palavra têm o desejo de progredir em sua vida espiritual. E à medida que crescem, se envolvem no serviço da casa de Deus. Quanto aos que querem servir na igreja, vejamos a direção que a palavra nos dá em 3 versículos de 1 Timóteo. Amém? Que governe bem a própria casa, cuidará da igreja de Deus, e é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Vemos aqui, irmãos, como deve ser o viver dos que são designados para servir, dos que são escolhidos pelo Espírito para cuidar da casa de Deus. Observe que eles não podem deixar qualquer coisa entrar na igreja, nem em suas casas, porque precisam governar bem a própria casa. Precisam cuidar bem da igreja de Deus e precisam ter um bom testemunho dos de fora. Todos nós que almejamos o progresso espiritual devemos considerar com bastante atenção cada uma dessas palavras. Um crescimento adequado faz com que não deixemos as coisas negativas entrar em nossa casa, na igreja e em nosso testemunho. Louvado seja o Senhor. Amém. Pergunta: cite algo de negativo que você não deve permitir entrar em sua vida, em sua casa e na igreja. Existem muitas coisas, né, irmãos? Muitas coisas. É um mundo que é profundamente marcado, né? A palavra até falou assim, profundamente marcado por iniquidade, engano, mentira. Então, um mundo totalmente corrompido. E é nesse mundo que vivemos hoje. Essa geração está vivendo dessa maneira, né? Então, ainda graças a Deus pela palavra, né, que temos recebido, onde encontramos refúgio, acho que essa é a palavra, onde encontramos refúgio, encontramos paz quando desfrutamos, né? E não somente devemos sentir paz, mas muita coisa, né? A palavra, o fato de Paulo mesmo, a palavra produzia algo nele, né? Como também precisa produzir em nós. Né? Produzia um testemunho, irmão, um viver, uma ação. Tem sido falado dessa maneira. Então, o que a palavra tem produzido em mim? O que a palavra tem produzido em você? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos, que temos avançado sim, né? E graças ao Senhor, porque num mundo desse, corrompido como temos falado, né? Precisamos ser luzeiros aqui. Precisamos ser aqueles que as pessoas recorrem pedindo oração, né? Reconhecem em você um filho de Deus e que a gente possa expressar o Senhor, né? Que a gente possa expressar, né? Que possamos ser pessoas piedosas, expressar o Senhor em nossa carne. E dessa maneira, né, irmãos, a gente vai ganhar pessoas. Esse é um viver do vencedor. Viver de quem expressa Deus em nossa carne. Ó Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa porção. Bom dia. Ótima segunda-feira. Amém, irmãos.